Olá a todos, aqui é Lee, bem-vindos de volta. Espero que você tenha visto a parte 1. Você precisa ter visto a parte 1 para a parte 2 fazer qualquer sentido. Com John Ryan, então nós vamos continuar com a parte metafísica e a parte esotérica desse maravilhoso programa. Continue, John. Obrigado. Sim, então vamos fazer isso. Agora, a próxima parte da conversa, eu acho que precisa de um pequeno prefácio, por assim dizer. Nós entraremos em alguns temas esotéricos. Eu sei que muitas pessoas ouvindo estarão familiarizados com a informação de Kryon, então não será tão estranho como poderia ser para alguém que é totalmente novo essa informação. Mas eu pegarei um tempo para explicar alguns dos conceitos, de coisas que se tornaram claras para mim, por minha própria experiência, tanto através dos ensinamentos de Kryon, mas também através da minha própria experiências meditativas pessoais e visões. Eu tive uma história em comum, no sentido que, mesmo que eu seja um médico e pratico como médico, eu tive inúmeras experiências do que poderíamos chamar de esotéricas. Não é a palavra correta a usar, mas experiências energéticas. Experiências de expansão de consciência. Então, há muitos anos, mais ou menos no tempo quando eu estava terminando a escola médica, que foi em 1987, 1988 e 89, e para aqueles que estão nos ciclos esotéricos reconhecerão a convergência harmônica naquela data. Então, eu comecei a ter o que hoje é chamado um despertar da Kundalini. Eu tive essa experiência quando eu ia para a cama, meu corpo começava a vibrar, eu começava a ver energias, e às vezes eu estava olhando para alguém e via um grande campo de energia ao redor daquela pessoa. Eu não tinha nenhuma ideia do que era aquilo que estava acontecendo, para ser honesto. Então eu fui criado em um ambiente onde eu não fui exposto a sistemas de cura do Oriente ou tipo de informação nova era. Então eu achei que eu estava ficando louco, para falar a verdade. Eu não tinha certeza do que estava acontecendo. Então, o que eu aprendi daquilo, e agora que eu sei melhor e olho para trás, eu percebo como o Espírito trabalha conosco. Então, a convergência harmônica veio e houve todo um grupo de nós que foram despertados de diferentes formas e para chegar em diferentes partes do nosso trabalho e para chegar numa realidade onde nós aprendemos coisas que não necessariamente são parte do paradigma antigo. Eu sei que você ali também se relaciona com isso pessoalmente. Sim, eu me relaciono. Então, quando eu estava vivendo uma manhã, eu despertei e tive aquela intuição. John, vai para uma livraria, vá para aquela livraria, entra no seu carro e vá. E eu estava pensando, isso é loucura, mas é quase como se houvesse uma voz dizendo para fazer aquilo. Então eu entrei no carro e dirigi para lá, fui para a livraria e entrei. Então era um tipo de livraria nova era, nunca tinha estado lá na minha vida inteira, nunca pensei. Então pensei, o que estou fazendo aqui? Estava olhando por ali, sabe, informação sobre cristais, e espiritualidade, yoga, tudo isso. E mesmo que eu achasse muito fascinante, pelo menos de uma perspectiva acadêmica, eu nunca encontrarei o que eu preciso aqui, isso é loucura, deixa eu voltar para o meu carro e sair daqui. Então, eu olhei ao redor e, conforme meus olhos estavam olhando para os livros na estante, havia um livro que realmente amplificou. Foi como se tivesse um ícone com um mouse e você coloca no computador e então ele faz um zoom, ficou 2 vezes maior. Aquele livro, na verdade, ficou maior conforme eu olhei para ele. E aí, então eu pensei, oh meu Deus. Então meus olhos continuaram e outro livro, como se tivesse um halo de luz ao redor dele. Eu falei, isso realmente é muito estranho. Que livros foram aqueles? Os livros foram 2 deles. Um era chamado O Despertar Espontâneo da Kundalini, de Gopi Krishna. E o outro livro é chamado O Fim dos Tempos. E esse é um livro que você conhece muito bem, porque é o primeiro livro que você e Kryon publicaram. Então, eu peguei esses livros e saí da livraria, fui para casa e comecei a lê-los. E foi realmente um catalisador de um despertar. Enquanto eu estava lendo, eu estava pensando, meu Deus, isso explica. Aquele livro da Kundalini estava explicando quase em detalhes o tipo de coisas que estavam acontecendo no meu corpo. Então eu comecei a compreender que havia um sistema energético, que é parte da experiência humana. E as pessoas, acreditam, compreendem isso de diferentes formas, mas quando você vive, é o tipo de coisa que você não acredita, e então, como uma vez que você vive aquilo, você não pode mais não acreditar. Então, quando você tem seu próprio despertar dessa maneira, você não pode retornar àquilo que você pensava ser a realidade. E então, eu sabia disso, o que estava acontecendo, e eu sabia que havia algo mais na vida, e com relação à cura em particular, do que os olhos podem ver. E então o livro, e o seu livro que você publicou com Kryon, a informação era tão catalisadora porque eu sabia no meu coração que quando eu nasci, havia 2 futuros possíveis para o planeta. E eu me lembro
quando eu tinha 7 anos, dizendo aos meus melhores amigos, sabe, John, e eles diziam, John, como será a vida no futuro? Como é que você acha que será? E era como se essa energia viesse sobre mim, e eu olhei nos olhos dele e disse, há 2 futuros possíveis para esse planeta. E ela disse, então... Conte, e eu direi em 1988, se eu ainda estiver vivo e nós ainda estivermos no planeta, nós teremos escolhido o bom caminho. E ela disse, mas o que você quer dizer? Eu disse, bem, o outro não é tão bom assim. Isso significa que nós não iremos adiante da forma como nós deveríamos, mas nós não saberemos até que mais tempo passe. E aquilo saiu da boca de uma criança. Então, conforme eu envelheci e percebi as mudanças energéticas que estavam acontecendo no planeta, eu percebi que eu acreditava que, como criança, havia 2 futuros possíveis. Então, em certo ponto do tempo, nós poderíamos estar catalisados e mover-se para um deles. Então, quando eu comecei a ler a informação de Kryon, eu pensei, isto é exatamente o que eu tenho sabido desde que eu era um bebê. Então, interessante, foi como um remédio para minha alma, um leite para minha alma. Eu absorvi aquilo. Isso está tão alinhado com aquilo que eu sei ser verdade. E então, todas essas coisas coalesceram em um despertar para mim. Então, eu queria aprender mais a respeito de cura energética, cura baseada em consciência, sistemas espirituais de cura, e começar a integrar tudo aquilo em minha compreensão da realidade. Agora, há vários tipos de histórias que eu podia contar, há coisas que aconteceram ao longo do caminho, eu não entrarei nisso agora, mas um despertar aconteceu e eu comecei a perceber que havia mais do que estava acontecendo na Terra, em primeiro lugar. E, então, para nossa natureza como seres humanos, há uma energia, um elemento espiritual em nossa presença que é importante que nós começamos a compreender que tem implicações enormes em nossa habilidade de curar e de viver bem. Então foi como isso tudo começou para mim. Eu preciso explicar isso um pouco antes de eu começar a dizer as coisas que estou prestes a dizer, porque você sabe, alguns do conteúdo esotérico não é informação cotidiana, e muito disso veio para mim através de visões, e eu tenho muitas das minhas informações de visões canalizadas, de certa forma, tem imagens que são mostradas, informações que eu preciso decodificar de uma forma significativa. Então é isso que tende a acontecer quando eu tenho aquela experiência, então eu trabalho com ela e eu começo a compreender o que está me sendo mostrado. Então a próxima parte da conversa será ir para um pouco desses temas mais esotéricos, porque eu explico o que está acontecendo conosco através do despertar, e então como isso se conecta em nossa capacidade de curar. Parece bom? Fantástico, prossiga. Por favor, então vamos. Então, vamos para a segunda parte dessa apresentação. Então, nessa parte nós falaremos sobre algumas coisas que são e muitos de vocês talvez não pensem mesmo, isso é tipo de uma apresentação científica, talvez eu não compreenda, ou seja científico demais. Não é, na verdade, é apenas para dar a vocês a informação científica que você precisa para saber como lidar com a pandemia, isso é tudo. Mas nós entraremos em algumas coisas muito interessantes a seguir. Nós vamos conectar o que está acontecendo agora no planeta, na cena panorâmica do que está acontecendo no planeta. Então há uma energia mudando em Gaia. Se você está sintonizado na informação de Kryon, isso é muito familiar para você. Então nós estamos passando por um processo de ascensão, e eu explicarei isso em um contexto. Nós compreendemos o poder da consciência e como isso é tão importante em manter o nosso equilíbrio, na verdade, evoluir através desse processo de ascensão, e o conceito do novo humano. Eu sei que isso pode nos ajudar. Kryon disse muitas vezes que nosso DNA não está operando na sua capacidade plena, e o motivo pelo qual muitas doenças existem é porque nosso DNA não é de uma vibração elevada bastante, ou capacidade elevada nesse ponto, para poder eliminar algumas dessas coisas. Agora, isso tudo foi projetado, é parte da energia que está vindo dessa sociedade como uma coletividade. Conforme nós movemos para essa nova energia, nosso DNA está passando por um upgrade, de certa forma. E muitas coisas que nos afetam agora, em termos de doenças e infecções e doenças, não serão um problema, conforme a energia dentro do nosso sistema humano é elevada desta forma. Então você começa a ver como essa informação é tão importante nesse momento. Para nós, porque eu sei que muitos de vocês estão vivendo essa ascensão, vocês estão passando por essa experiência em seu próprio corpo, vocês têm pedido por isso, e vocês têm se
sintonizado nessa informação e vocês estão fazendo, então, ter o nosso DNA operando em uma realidade de vibração mais elevada, não existe tempo nenhum mais no presente. Então vamos ver o que nós precisamos saber para compreender isso. E é aí que eu preciso de ajuda de você, devido às coisas que eu acredito eu posso compartilhar com vocês. Então Kryon tem falado para nós a respeito das redes da Terra e a energia, e ele tem explicado para nós que há 3 redes, há muitas redes, mas ele tem falado muito sobre 3 redes específicas: a rede magnética, a rede cristalina e a rede de Gaia. E Kryon nos disse antes que a rede magnética da Terra estava sendo reposicionada, e isso aconteceu por um período de 25 anos, até mais ou menos 2012. E a reposicionamento da rede foi completada, então. E quando você compreende a essência do magnetismo, o magnetismo é um campo de energia que cria uma ressonância, um campo de ressonância no qual nós vivemos, mas também é uma energia de apoio ou de fundamento. Então, se você pensar sobre o que um ímã faz, é que ele empurra algo, ou puxa algo para próximo dele, ele puxa. E toda a rede magnética da Terra pode ser pensado como o fundamento sobre o qual nós moramos, vivemos. Então, se nós formos continuar como um planeta para uma nova energia e uma nova consciência, faz sentido total que a rede magnética seja a primeira coisa a mudar, porque ela está criando uma nova realidade fundamental para nós vivermos dentro dela e nos preparar para aquilo que está por vir. Então, a Terra, conforme nos movemos para essas zonas de energia e os atributos vibracionais da Terra serão amplificados de forma poderosa, a rede foi posicionada para nos preparar para aquilo. Então, isso foi completo em 2012. Kryon fala sobre a rede cristalina e como nós temos esse campo de energia cristalina e informação que armazena a memória das experiências humanas. E então, é como um banco de memória. São muitas coisas. Nunca se pode dizer o que realmente é, mas são muitas coisas. Mas é um mecanismo de memória colocado na Terra para armazenar memória e informação. E tem nos dito que dentro disso estão os nodos e nulos, e os nodos e nulos estão lentamente começando a ser abertos desde 2012, desde a rede magnética ter sido estabilizada. Então, em dezembro de 2019, o último par de nodos e nulos foram correspondidos. E então, todos esses nodos e nulos foram ativados e estão começando a ficar online. Podemos usar a linguagem de computação para poder compreender algumas dessas coisas, porque é uma forma conceitual de compreender sobre o que estamos falando. Então, esses nodos e nulos se tornaram ativados como se fosse um software ou informação dentro do sistema cristalino, e ele pode trazer informação e também empurrar informação para fora. Então, um equilíbrio, uma troca de energia que pode acontecer através do funcionamento dos nodos e nulos, que irão nos levar adiante em consciência, em energia, para a experiência do que nós chamamos de uma civilização ascensa. E isso demorar algum tempo, é claro, mas é para onde estamos indo, e através do mecanismo dos nodos e nulos que muito disso está acontecendo. E então, há um empoderamento quântico que vem conforme todos esses nodos e nulos começam a operar. Então, não é um mistério que, conforme nós entramos no ano 2020, nós começaremos a experimentar coisas muito poderosas que irão empurrar a humanidade rapidamente para um novo paradigma. Agora, isso não é para dizer que nós criamos um vírus ou uma pandemia para fazer isso. Não é como funciona. Muito disto tem a ver com a consciência humana. Nós criamos para nós mesmos o que nós precisamos criar para aquele momento. Então, uma experiência como esta será parte desse momento, mas nós não compreenderemos isso totalmente até que sairemos do outro lado e olhamos para trás e percebemos, oh meu Deus, tanto a respeito da forma como nós vivíamos, tanto a respeito da experiência humana foi modificado devido àquela experiência. E a outra rede sobre a qual o Kryon fala é a rede de Gaia. E a rede de Gaia, a forma como eu relaciono com ela, é a Terra, é a consciência do planeta. E os indígenas do planeta, por tanto tempo, consideravam isso sagrado.
eles são realmente professores, os mestres dessa compreensão. E o que os indígenas nos ensinarão é que a Terra é um ser vivente e nós estamos em relacionamento com a Terra. E, portanto, como ser humano, nós somos um com o planeta. E, portanto, a Terra é composta de todos os tipos de coisas quânticas e misteriosas que são parte da rede de Gaia, mas os elementos sagrados, a terra, o fogo, o ar, a água, os elementos fundamentais que criam a estrutura e o potencial para a vida no planeta, realmente são sagrados. E eles passam por todo um processo de criação através de vários elementos do que nós referimos como a rede de Gaia. Então, se você ouvir sobre coisas como fadas e gnomos, leprechauns, esse tipo de coisa, essa energia, tudo parte da matriz da Terra sobre a qual nós vivemos, mas o que é importante para nós compreendermos, como seres humanos, é sua parte nesse sistema. E sua conexão com a Terra é, de tantas formas, fundamental para o seu bem-estar, e você pode ter um relacionamento consciente com o planeta. Nós falamos sobre coisas espirituais, nós frequentemente ficamos muito aéreos, começamos a falar sobre o povo das estrelas e coisas mais aéreas. Estão todas importantes, parte do sistema, mas não há nada mais fundamental para nós como seres humanos do que compreender nossa conexão com a Terra ela mesma e nosso lugar sobre ela. A Terra nos ama profundamente. E tudo que nós estamos passando agora, atravessando, a Terra não está sendo vingativa ou está nos retaliando. Tudo isso são superposições de consciência humana sobre o tema. A Terra ama você mais do que você poderia imaginar. E as forças do Espírito amam você mais do que você poderia imaginar. E ao desenvolver uma conexão profunda com a Terra e também com os níveis mais elevados de vibração, a Terra e as estrelas, como se diz, tantos sistemas indígenas dizem, conforme nós fazemos uma conexão primeiro com a Terra e depois com a consciência estelar ou consciência mais elevada, nós começamos então a integrar um nível muito mais elevado de compreensão da realidade. Então nós começamos a entrar num lugar onde nos tornamos realmente cidadãos cósmicos, nós compreendemos que somos seres espirituais. E então eu disse a você um pouco sobre a minha vida, um pouco, então eu não vou demorar muito nisso, mas as pessoas que quiserem podem ir no meu website, vocês podem saber mais sobre a minha vida. Eu escrevi nos livros também, eu sei que muitas dessas coisas são interessantes para as pessoas, mas não é o nosso propósito dessa conversa hoje. Então, o DNA quântico é um processo que não... Quando nós falamos sobre mudanças energéticas, nós compreendemos o que está acontecendo no planeta, mas não está limitado a mudanças planetárias. Nós estamos mudando em ressonância com o planeta, e o mecanismo pelo qual os seres humanos estão atravessando essa transição é através do nosso DNA, mas não o DNA físico, nós sabemos, é o aspecto quântico do DNA. E então, com o nosso DNA, há todo um campo de informação que é parte dele e que apenas pode ser compreendido a partir de uma perspectiva espiritual ou esotérica, e as mudanças que estão acontecendo dentro desse nível quântico do nosso DNA é o que está levando a humanidade para adiante nesse conceito do novo humano, do novo ser humano. Então nosso DNA está sendo atualizado, fazendo um upgrade, ou o nível vibracional da operação do nosso DNA está sendo realçado. E então é isso que impulsiona a evolução para a próxima fase da experiência humana. E então nós estamos vivendo no meio dessa transição, e isso está ocorrendo através do nosso sistema de DNA espiritual. Então vamos dar um minuto apenas para falar sobre o DNA, então para que estejamos todos na mesma página. Então, quando a vida está começando, todos compreendemos que nós temos aqui um ovo e alguns espermas que parecem loucos. Quando um deles fertiliza o ovo, ele tem a oportunidade de construir um novo ser humano. Então cada parte dá um lado do par de cromossomos dos seres humanos, sabe-se, tem 23 pares de cromossomos. E isso está mostrado aqui de uma forma esquemática. Então, um deles definirá o gênero, mas há vários tipos de processos que estão encapsulados nesses genes. Então, a genética física de nossas células é um nível de compreensão da genética, mas quando você para e você pensa sobre sua genética, você se dá conta que não faz sentido, a menos que haja mais coisas nessa história. E o que eu quero dizer com isso? Você poderia ter duas crianças nascidas dos mesmos pais, e elas carregam quase material genético idêntico, e no entanto, eles são muito individuais em sua natureza, sabe? Você tem seu pequeno engenheiro, e o bombeiro, e pessoas que são muito físicas,
querem tudo de uma forma tangível. Então você tem aquele tipo criativo e aquele que precisa ler o tempo todo. Então você percebe que tanto do que nós somos, como seres indivíduos, está conosco a partir do momento onde nós nascemos. E então, de alguma forma, nós carregamos essa informação conosco quando nós estamos nascendo como bebês, como crianças. E sabe, todos já tiveram a oportunidade de ter filhos ou de estar com crianças. Sabe quanto da personalidade está presente a partir do nascimento. Então se vê muito sobre quem será um ser humano apenas prestando atenção ao seu interesse, ao seu comportamento nos primeiros dias, meses ou anos de sua vida. Então eu sempre pergunto às pessoas de onde nós carregamos essa informação, por que é assim que é, por que essa pessoa é dessa forma e por que ele tem esse interesse, ou essas habilidades, talentos, aptidões, e você começa a compreender que nós carregamos informação conosco que de alguma forma está codificada no DNA, mas não está visível para nós, de qualquer forma, a não ser da forma como é expressado na forma. Mas não é necessário muito para imaginar que haja um campo de consciência governando o desenvolvimento daquela célula. E, portanto, parte disso é físico, é a inteligência de saber como construir o corpo humano, mas parte dela é muito espiritual em sua essência, é mais sobre a personalidade e o maior propósito espiritual daquele indivíduo e por que escolhemos nascer num certo tipo, de uma certa forma. Então nós carregamos no nosso DNA esse campo de informação quântica e é chamado de vários tipos de nomes. Nós podemos chamá-lo de DNA quântico ou DNA espiritual. Então aqui à direita, o que quer que nós tenhamos, material genético, também há essa interface com a energia, que é muito importante e nós falaremos um pouco mais sobre isso. Então, eu expliquei um pouco anteriormente que eu comecei a ter essas experiências onde eu desenvolvi visões. E o que aconteceu para mim foi que, às vezes, durante meditação, eu poderia estar numa reunião de grupo onde, quando a energia estava muito elevada, eu, de repente, era me mostrado coisas em experiências visionárias. E nas visões havia informações que eram difíceis de decifrar no início, mas conforme eu sentava com aquela informação e conversava com ela, e através desse processo, eu conseguia decodificar, na melhor das minhas habilidades, aquilo que estava me sendo mostrado. E quando o Lee veio para Ottawa, no último ano, em agosto, ele deu uma bela série de canalizações que falavam sobre trabalhar com o invisível. Agora, você pode ter um sentimento da dualidade, que pode estar experimentando aqui. Você está, um lado, eu sou um cientista, um médico, então tendo todas essas experiências esotéricas e tentando fazer uma ponte entre esses dois mundos de uma forma significativa. Então, conforme Lee deu essa canalização, foi tão afirmador para mim, porque me ajudou a compreender a validade daquilo que eu estou vivendo e o fato de que eu estou no caminho certo. Como cientista, há uma graça nisso, é uma coisa importante de receber. Então, nessa canalização, ele disse muitas coisas, mas uma das coisas que ele disse é que aqueles que veem coisas, que são capazes de ver cores ou coisas multidimensionais e até mais, e é parte da nova energia, da velha alma, é quando você começa a visitar uma experiência que é uma visão multidimensional, e ele ou elas vê há conexões multidimensionais ao redor das coisas que são muito profundas. E ele estava falando especificamente sobre mim nessa canalização, ele disse, ele está certo, esta é a visão, a segunda visão que ele tem, é razoável, informação prática para coisas que um dia serão descobertas cientificamente. E então eu quero compartilhar com vocês algumas dessas visões que ajudarão vocês a compreenderem o que vocês estão vivendo como seres humanos. E a primeira delas veio num contexto de ser mostrado o que eu chamo de o mecanismo da encarnação. E então, esse elemento da visão veio em uma jornada de consciência, onde eu estava prestes a reencarnar. Aqui estava eu como uma alma, e empolgado de voltar para a Terra. E antes dessa visão acontecer, o que eu fiz energeticamente foi que eu desci como uma alma para a energia da Terra e eu senti. E foi um processo de decidir onde eu nascerei. Tanto fisicamente no planeta, a família na qual nasceria, o setup que seria ideal, baseado na realidade da Terra naquele ponto do tempo, para eu ser bem-sucedido no motivo pelo qual eu nasceria
aqui da próxima vez. Então, o que aconteceu foi que eu retornei para aquele lugar que é energético ou outra zona de consciência, e parecia como se um pátio de um hotel. E no meio daquele pátio havia uma bela pirâmide de energia translúcida que desceu. E ela estava conectada a uma dupla hélice de luz dourada, como vocês podem ver na imagem. Conforme eu olhava ao redor para a energia daquele lugar, era muito quântico. Quando eu voltava para a direita, é como se eu pudesse ver 100 portas à minha direita. E quando eu voltava e olhava para o outro lado, todas elas desapareciam e eu podia ver 10 níveis de portas. E então, o que eu estava vendo estava mudando, dependendo de onde eu me focava na energia, naquele ponto do tempo. E intuitivamente eu sabia, olhando para as portas naquele pátio, que se eu fosse atravessar aquela porta, eu entraria em uma vida. Então as pessoas têm memórias de vidas passadas ou experiências de lembrar-se do que eles pensam ser vidas passadas ou vidas alternativas, dependendo da sua compreensão do tempo. Então, mas nessa visão foi-me dito para não fazer aquilo, foi-me dito para ficar quieto e observar. O que aconteceu a seguir foi que a energia começou a fluir para fora das portas e estava fluindo para aquele cristal que eu tinha visto. E então, a luz, desta forma, se pensarmos de luz, luz é energia e informação. E então, conforme a luz estava canalizando para aquela pirâmide, estava preenchendo. Então, estava cheio de todos os tipos de cores e códigos, informações codificadas. Então, de repente, estava completo e a energia parou de fluir. E essa pequena estrutura cristalina continha um certo quociente de luz. E o que mais tarde eu vim a compreender é que o que estava acontecendo naquele ponto do tempo é que eu estava juntando a informação que eu precisava para levar comigo em minha próxima jornada para nascer. E então, não contém tudo que eu sou, não é cada memória de cada vida, ou todos os aspectos da minha alma. Foi precisamente atraído e colocado juntos para a encarnação que eu estava prestes a viver. E então, a próxima coisa que aconteceu foi que esse cristal foi para o hiperespaço. Você sabe, na Star Trek, quando a Enterprise começa a viajar à velocidade da luz, é como se esse cristal estava viajando pelo espaço e então ele pousou no que parecia ser um cristal de quartzo no topo de uma rocha. Então, que eu estava decodificando essa informação mais tarde, eu me lembrei da canalização de Kryon, falando sobre a caverna da criação de cristal. Ah, meu Deus, isso é exatamente o que acontece. Essa energia veio e fundiu com esse cristal. E de alguma forma, naquele cristal, estaria o cristal pela qual a alma passa cada e todas as vezes. Então, eu estou explicando o mecanismo da encarnação. Isso não é algo que é pessoal para mim. Isto é o que você viveu, é o que cada ser humano vive. Toda vez que nós retornamos, vimos e voltamos do planeta, do espírito para o corpo, do espírito para o corpo. Você passaria pelo mesmo processo. E então esse cristal contém uma memória de todas as várias encarnações que você viveu. Agora, a próxima coisa que me foi mostrada foi a pirâmide fundindo-se ao redor do corpo de um bebê que se desenvolvia. E então, quando eu refleti sobre isso, eu percebi que eu estava sendo mostrado o ponto no qual a informação da alma funde-se com o bebê que está nascendo, está sendo desenvolvido no útero da mãe. E então, essa energia da sua alma funde-se com o corpo físico que se desenvolve, que está sendo produzido pela sua mãe física. E então, é uma fusão de corpos físicos e da Terra, ou informações. Isso faz sentido se você pensar nisso, porque como uma alma, se nós estamos retornando, indo e voltando, ou reencarnando, você pode ver em algum ponto, a alma decide estar com aquele corpo. E às vezes, uma vez eu estava dando uma mensagem um dia para um grupo, e alguém fez uma pergunta: ah, John, isso é fantástico. Quando a alma funde-se com o corpo? Porque, é claro, as pessoas querem saber e fazem perguntas assim. E a resposta foi maravilhosamente profunda e foi dito: antes de você até mesmo poder imaginar que o corpo seria desenvolvido. E então, em outras palavras, a alma sabia disso antes dos pais até mesmo entrar no ato de conceber a criança. Então, a alma tem essa informação e ela sabe o que acontecerá na jornada daquele ser humano. Ela conhece os potenciais que estão lá.
E então, ela não tem medo. Nossas almas são tão corajosas, elas não têm medo das coisas que temos medo como seres humanos, porque elas compreendem o cenário maior e todo o paradigma. E nós humanos somos limitados na nossa compreensão, então temos medo de muitas coisas, mas a alma, sabe, ela está com a pessoa antes até mesmo de ser uma imaginação dos pais terem um filho. Então, a próxima coisa que me foi mostrado foi que esse grande molécula de DNA, e não fez nenhum sentido primeiro, mas foi massivo. Então, eu estou tentando mostrar aqui com algo que é cósmico, sabe? Ou uma escala grande. Então, conforme eu olhava cuidadosamente, eu reconheci que parecia uma molécula de DNA, mas em cada volta havia uma imagem, cada torção havia uma imagem. Uma das imagens era luminosa. Você pode ver aqui no centro dessa imagem, essa forma cheia de luz, mas em cada torção parecia uma imagem negativa da mesma coisa. Então, se nós retornarmos aos dias da fotografia pré-digital, nós costumávamos ter filmes. Nós expunhamos o negativo através de um processo para então desenvolver uma foto. Então, dentro do negativo, se você olhar para a parte negativa, é difícil imaginar que tudo que aparece na foto está lá. Mas cada uma dessas pequenas impressões negativas é o equivalente a uma outra vida. E o motivo pelo qual eu acredito que isso foi me mostrado dessa forma é que a informação de todas as suas vidas está codificada nesta molécula espiritual do DNA. E então, primeiro eu estava chamando isso de um DNA espiritual. Eu não sabia o nome para isso, mas mais tarde eu cheguei a compreender que é o que nós chamamos o 24º cromossomo. É uma nova informação científica que Greg Braden fala muito sobre isso, sobre o cromossomo 2 fundiu-se em nosso corpo. E se nós formos para a explicação mais esotérica disso, tal como coisas que Kryon fala, ele explicará que isso é parte do processo quando nós fomos semeados com consciência divina. E o que isso realmente significa é que quando a alma de um ser humano estava nascendo para juntar-se ao nível físico daquele ser humano e a divindade de nossa humanidade estava sendo semeada dentro de nós. E então o DNA foi reestruturado naquele ponto do tempo. E então 2 outros cromossomos fundiram-se e suas pontes de telômeros e eles se transformaram em um único cromossomo. E ao mesmo tempo houve um cromossomo esotérico que se formou. O Kryon disse, sabe, vocês pensam nisso como o 24º cromossomo? Sabe, vocês nunca verão, porque ele é quântico. Vocês não verão essas coisas até que vocês desenvolvam sua visão. Mas que vocês serão capazes de ver isso com uma visão quântica, sim. Então, pequenos pedaços que começaram a juntar-se para mim. Porque eu compreendi que cada um de nós tem uma alma que retorna para a forma muitas vezes para o planeta, e nós carregamos dentro da nossa matriz de alma uma memória, a informação, o conhecimento, a compreensão da experiência de cada uma e todas essas encarnações. Agora, se você olhar para o que nós estamos falando no início, você percebe que toda vez que você nasce, mesmo que você tenha esse vasto repositório de informações, você apenas traz uma pequena parte dela cada vez que você nasce, e você se esquece do resto. E isso realmente foi projetado assim, de forma que um ser humano pudesse se focar em um elemento ou um motivo para viver ou para nascer durante uma encarnação. Se você conhece que você é multidimensional e tem todos os tipos de diferentes encarnações, é tão difícil focar-se no propósito para o qual você nasceu. Num momento específico do tempo, quando estou falando sobre um tempo cósmico, uma vida. Então nós limitamos aquilo e nós trazemos conosco uma sopa de energias que são feitas para o motivo que estamos vivendo ali. Então, parte disso está relacionado com, historicamente estaria relacionado com karma, sabe? Nós trazemos conosco energias que nós estávamos tentando equilibrar durante uma encarnação. Parte delas será relacionado com o propósito de vida, as coisas que nós temos o potencial para manifestar enquanto estamos lá, na forma naquele tempo. Mas aquela pessoa, mesmo que não tenha memória dessas coisas, havia um vazamento de energia que afetam as outras encarnações que nós vivemos, às vezes entram na encarnação que estamos vivendo agora. E é por isso que se vê algumas pessoas que são boas naturalmente em coisas como música ou talentos criativos, esse tipo de coisa. É como se vazasse dentro de uma vida, porque eles tiveram experiência de treinamento em outras encarnações. Mas agora, conforme nós prosseguimos, devido às mudanças da Terra que estão acontecendo, tudo isso está sendo colocado sobre nossa cabeça. Mas antes de entrarmos nisso, eu quero explicar a próxima parte da visão. Então, o que aconteceu em uma outra visão foi que eu fui apresentado a algo que eu chamo
o campo de unidade, o padrão do campo de unidade, foi apresentado de uma forma estranha. É como se eu estivesse sentado na cadeira e eu podia ver o que parecia ser um céu cósmico acima de mim. Então, descendo através desse espaço azul escuro, uma luz desceu. E ela começou, se transformou em uma pirâmide, não um octaedro, só uma pirâmide de um lado. Uma pirâmide de 4 lados com a base quadrada. Então, a partir dali veio um outro ponto de luz, um outro ponto de luz, e cada um deles estava formando uma pirâmide. Como aconteceu, e todas as pirâmides estavam uma sobre a outra. Então, finalmente, um ponto de luz desceu e esse se abriu em um círculo. E então, eu acabei de mostrar aqui como um círculo, mas então o círculo passou por uma transformação, de repente, eram 2 círculos dentro de um grande círculo. E então aconteceu novamente. E a forma final como apareceu para mim foi desse formato, foi como círculos dentro de círculos. E mesmo que seja mostrado aqui como uma luz azul, a forma como realmente apareceu para mim era mais como uma luz estelar, com um branco prateado, luz estelar. E a energia começou a oscilar, a vibrar e a girar. E conforme ela começou a girar cada vez mais rápido, era como se estivesse girando ao redor de cada esfera, do tamanho de uma esfera, e estava girando tão rápido que começou a sobrepor-se. O que significa, sabe quando você tem um pneu no carro e você está olhando o vídeo, quando ele está indo cada vez mais rápido, de repente parece que ele está girando na direção oposta, é porque está rápido demais. Então a percepção daquele movimento é de que os pneus, na verdade, estão indo na direção oposta. E então a luz nesse padrão começou a girar tão rápido que ela estava indo para frente e para trás ao mesmo tempo. Então o que acabou acontecendo é que onde sempre que havia um círculo, se tornava uma esfera, ela se transformava em um yin e yang vivo. Então, como se a luz estivesse movendo-se adiante, ao redor do escuro, eu podia ver tudo girando, oscilando como yin e yang, em cada nível do padrão. E então, essa molécula de DNA retornou para a visão, e esse padrão foi colocado dentro do DNA. E então, costumava ver um comercial na televisão onde eles tinham aquelas bolhas surgindo. E é engraçado porque conforme eu estava vivendo essa visão, era isso que eu pensei em minha cabeça. Essa memória louca daquele comercial, e as bolhas saíam da lata e moviam através do banheiro, então escovava as coisas, enfim. Então esse padrão estava movendo ao redor dentro dessa matriz. O que estava me sendo mostrado é que ela tem uma força recalibradora de influência. Então é tipo um padrão universal, é um padrão que sabe como trabalhar com a matriz do DNA para recalibrar suas conexões e informações. Então esse padrão está trabalhando dentro do nosso sistema de DNA, conforme nós passamos por essa jornada de ascensão para recalibrar ou reconectar o 24º cromossomo com o corpo físico no qual nós estamos hoje. Então, a próxima coisa que aconteceu nessa visão foi que eu voltei para essa pirâmide e foi me mostrado que a cadeia no topo da pirâmide começou a vibrar. E de repente, a energia começou a fluir para baixo, para este octaedro. E então, o que eu compreendi que estava acontecendo aqui foi que a energia, historicamente, quando nós nascemos, nós viemos e nascemos no planeta, nós vivemos nossa vida e no final nós retornamos através desse cristal de volta para a realidade espiritual. Então, estava me sendo mostrado que enquanto estamos vivos agora, a energia de nossa consciência espiritual maior está se abrindo, está começando a fluir para baixo, para a pirâmide espiritual que nós contemos como seres humanos físicos. Então, nós estávamos recebendo uma nova energia, nova informação, sem morrer, sem retornar para o reino espiritual e retornar com uma diferente história, por assim dizer. Então, enquanto estamos aqui vivos, nós estamos recebendo essa informação. Então, conforme nós vivemos isso como seres humanos, você pode imaginar que tem algumas repercussões em nós. Então, o despertar pelo qual eu estava passando é tão intimamente ligado a isso. Se você fosse dizer há 30 anos atrás, você acha que essa reencarnação, ou se você viveu uma vida passada, ou esse tipo de coisas, tantas pessoas teriam pensado, você está louco. Mas hoje, milhares de pessoas por todo o planeta têm memórias conscientes de experiências de vidas passadas, e crianças que vêm hoje, e elas nos contam, a última vez, você era muito legal, muito mais legal, meus pais eram dessa forma, ou você não dizia isso, ou como era sua mãe, eu nunca faria isso com você. E então elas vão contar coisas a vocês que elas se lembram a respeito de outras vidas, de forma muito espontânea. E é
porque o véu entre a atual encarnação e o elemento espiritual de quem todos eles são está se afinando. Nós estamos muito mais conscientes de energia e informação daquele elemento do lado espiritual da equação, enquanto estamos aqui no nosso corpo. Então, para reunir tudo isso, você pode ver que, enquanto estamos aqui no corpo, nosso sistema energético está se abrindo sob a influência desta mudança que está acontecendo em nosso sistema de DNA, não em seu DNA físico, mas nos elementos quânticos de nosso sistema de DNA, e está conectando-nos de volta com a verdade. Cada um de nós é, na verdade, um cidadão galáctico, onde nossa alma nasceu na experiência da Terra por um propósito e desenhado dessa forma. Estamos nos lembrando dessa conexão e todas as coisas que acontecem junto com esse tipo de lembrança. E então essa pequena imagem aqui na direita está apenas trazendo aqueles elementos para que haja compreensão, mas essas imagens são poderosas. É uma catálise que acontece quando essas imagens são mostradas, porque nos ajuda a realmente conectar com o poder do que realmente está acontecendo. Então, para mim, só para finalizar essa parte da história, esse padrão, quando ele retornou para mim 3 meses depois da primeira vez que eu vi esse padrão, eu estava fazendo yoga um dia, eu estava deitado e relaxando no final de uma sessão, e o padrão retornou para a minha mente, e ele ativou novamente, mas de uma forma diferente. Então, o que aconteceu desta vez foi que ele estava irradiando toda aquela luz cristalina, como púrpura e laranja, como uma pintura New Age angelical, era uma imagem muito bela, não era uma energia da Terra, não há nada que se pode ver assim na Terra. Então, conforme eu estava fazendo isso, eu estava deitado lá, e eu senti-me como se meu corpo estivesse sendo, estava vibrando, minha espinha se ajustava, eu passei por todos esses mecanismos físicos, tipo me entregando para a energia, e então eu percebi, conforme isso funcionava, trabalhava, tinha uma força de cura, havia uma cura acontecendo, conforme aquilo estava funcionando dentro do sistema, então aquilo estava trazendo mudanças para a nossa energia, sistema de energia física, o nosso sistema de energia etérica, conforme essa recalibração estava acontecendo. E foi então que eu realmente compreendi que deveria ser usado como seres humanos. Eu não sabia que aquilo era pessoal, como se eu estava vivendo só para mim, para minha própria cura, ou se aquilo era algo que eu deveria compartilhar de uma forma significativa. Mas eventualmente eu comecei a trabalhar com esse padrão, fazendo trabalho de cura com as pessoas, e as experiências que eles estavam tendo foram tão profundas. E essas eram pessoas que fazem cura, elas já tinham feito reiki e outras coisas ao longo dos anos, e então elas não podiam acreditar quão poderosas elas estavam sentindo a energia que estava sendo entregue através desse processo. E eventualmente o que aconteceu foi que aquilo levou ao desenvolvimento de o que eu chamo agora de cura do campo unificado. Então é tipo uma medicina energética onde nós trabalhamos com toda essa compreensão para entregar esse potencial. E então as pessoas às vezes dizem, John, isso é interessante, mas as pessoas precisam ter cura do campo unificado para poder participar da sua ascensão, esse tipo de coisa. Eu direi, não, de forma alguma. Isto é um processo muito natural que está acontecendo com a humanidade, mas há ferramentas que estão sendo entregues agora para nos ajudar, e nos ajudam a passar por isso com graça, e com um pouco mais rapidamente do que nós atingiríamos sem essa assistência ou intervenção, se quiser chamar assim. Então as sessões foram desenvolvidas como sessões de áudio, e elas ainda existem dessa forma, mas em 2018 eu fui cutucado para começar a ensinar praticantes a fazer isso. E então eu comecei a dar workshops onde eu estava ensinando pessoas para trabalhar com esse padrão. Havia uma série, atrás de uma série de 3 sessões, então as sessões, da forma como elas estão formatadas, a sessão 1 é a autossintonização, sessão 2 é uma sintonização com esse padrão, então sessão 3 é chamado de apoio intencional focado. Então essa sessão é para trabalhar intencionalmente com o seu próprio sistema energético, de forma que você possa literalmente, conforme nós passamos por nossa própria vida, nosso processo de vida, todos nós encaramos coisas com as quais estamos trabalhando em diferentes momentos do tempo, e talvez possa haver ansiedade, talvez ficar equilibrado no campo de uma epidemia, e todos os tipos de coisas com os quais estamos trabalhando. Então, este é um mecanismo para usar a sessão, para recalibrar seu sistema energético para a intenção de cura. Então, a coisa mágica que eu encontrei sobre esse trabalho, que
não tem a ver com fazer coisas, tem a ver com criar o espaço para sua alma integrar a mudança. E é uma forma muito diferente de compreender cura a partir dos modelos tridimensionais, tanto da medicina e até mesmo da medicina energética, com os quais temos trabalhado até esse ponto do tempo. Sabe, muitas coisas que estamos fazendo, nós vamos para o médico, eles fazem alguma coisa por você. Você tem uma sessão de reiki e a pessoa do reiki faz alguma coisa para você. Esse trabalho realmente é focado sobre criar o espaço para você fazê-lo dentro de si mesmo. E então, eu vejo como uma remodulação, a calibração da energia da alma para o corpo físico, e então o fluxo de cura que pode acontecer através daquele processo. Então, retornando a essa canalização sobre a qual Kryon deram em Ottawa, Lee me explicou, e é aí que realmente tocou minha alma. Ele disse, o professor John veio na hora certa, e ele sabe sobre como a ciência da hélice 3D e a ciência, ele começa a ter visões e começa a entender essas coisas da melhor maneira que ele pode. Então, é um grande plano ao redor disso, e ele vê que o DNA conectado de formas onde ele não foram vistas ainda. E então ele começou a trabalhar dentro das fibras do DNA e ver o que está lá. E então um dia esse tipo de informação será mostrada ou provada pela ciência. E Kryon me deu uma mensagem naquela época que me explicou que eu sou descendente de uma mãe lemuriana, que ele deu um nome, e aí ele disse, você trabalhou no tempo do rejuvenescimento e você estava se lembrando do que está escrito nos livros da Lemúria. Então, isso realmente foi profundo, quando eu ficava com aquela informação. A mensagem continuou dizendo que há um campo de energia ao redor do DNA. E ele explicou que não é o mesmo como o campo com o qual estamos acostumados a falar hoje. Nós trabalhamos dentro do campo de consciência, com meditações e esse tipo de coisas. Ele disse, esse campo é específico para o DNA humano, e esse campo está lá, é parte de cada molécula de DNA e cada parte de DNA que seu corpo alguma vez produzirá. E há uma parte dele que, em termos de consciência, não tem nada a ver com nossos cérebros ou qualquer desse tipo de coisas, tem a ver com o campo de energia e informação que está encapsulado em nosso DNA. E a forma como eu compreendo é que, dentro desse campo de informação, está uma ponte direta com nossa alma. E cada pedaço e peça de DNA, parte do DNA em seu corpo, é uma progenia daquele DNA original, a partir da primeira célula do seu ser. Então, cada parte do DNA que você tem contém o mesmo campo de informação. Então, ele explicou que o eu superior, o aspecto do eu superior de quem nós somos, como a alma maior de quem nós somos, o elemento transpessoal de quem nós somos, também é parte dessa estrutura, mas ele disse, não está na dupla hélice, está ao redor dela. E como Kryon estava integrando essa mensagem, uma imagem à direita é o que eu comecei a ver. E então me foi mostrado aquele padrão em referência à informação. E ele explicou que quando nós tocamos aquele nível de energia e consciência, ele envia uma mensagem para o sistema de DNA para permitir o DNA se recalibrar energeticamente para aquele potencial mais elevado, e então adiciona uma parte de compreensão ao processo que foi realmente profundo para que eu compreendesse. Então estou tentando demonstrar aqui em imagens. Então você pode ver como esse trabalho está fazendo uma ponte entre o eu superior através da comunicação do 24º cromossomo e descendo para o nível da realidade humana, direto para o seu corpo. E então eu digo a você, se houver qualquer coisa que seja importante compreender nesses dias de pandemia, imagine o poder que você tem dentro de você ao ter esta comunicação e essa conexão. E isso está disponível para cada um e todos nós. Se você meditar sobre isso, simplesmente pedir a si mesmo para ser apoiado pelo Espírito, essa energia começa a fluir para você dessa forma. E o processo do campo unificado do ser humano é algo para apoiar esse processo que é muito natural, que está acontecendo. Então, agora, a próxima coisa que aconteceu para mim, eu vou fazer isso bem rápido, porque eu sei que nós estamos estendendo um pouco aqui, mas é uma parte importante da história. Em março de 2019, eu estava em um seminário com a amada Marilyn Joy Adironda, e naquele workshop eu tive essa visão onde um grupo de seres de luz veio
para a minha visão, e eles vieram primeiro como uma grande bola de luz. E o que aconteceu foi que aquilo fez um arranjo de seres que pareciam como uma foto que eu tenho desenhada aqui, e eu podia ver que era um campo de energia, mas ao mesmo tempo havia uma individuação, mas eles não tinham nenhuma característica facial, características físicas, era um grupo de seres de luz. E eles me disseram que eles eram a coletividade azul-branca de Sírios. Então é um grupo de seres de consciência siriana, e eles me disseram que eles trabalham com o DNA quântico. E essa imagem que eu desenho aqui é o melhor que eu podia fazer para reproduzir a imagem que eu estava vendo. E Kryon, em sua mensagem, literalmente referenciou a isso, disse: isso vai ajudar você, essa ajuda que você recebeu dos sirianos, doutor, é real. Eu não sou alguém que trabalha com civilizações estelares, qualquer coisa dessa natureza. Então, quando Kryon validou o que eu tinha visto, eu fiquei muito apoiado por aquilo. Eu disse, ok, eu não estou ficando louco, afinal de contas. E eu digo esse tipo de coisas porque eu sei o quão difícil é para todos nós trabalhar com essas forças mágicas, se quiser chamar assim, ou esses elementos invisíveis da realidade, tentando trazer isso para o mundo tridimensional de forma significativa. Então, estamos todos iguais com relação a isso. Eu compartilho isso para vocês de coração para coração, porque não é fácil, às vezes, passar por este processo. E o que Kryon disse foi que ele explicou a visão, que ele mostrou para nós as figuras sem face que parecem estar ao redor de uma mesa, e ele disse, isso é uma metáfora para a coerência celular, é o encontro do DNA, é parte da unidade, e o campo ao redor do DNA é crítico, é uma multidimensionalidade que não pode ser medida, a não ser com experimentos com o DNA que mostram outras coisas a respeito do comportamento quântico. E então, ele explicou aquilo, e explicou que o elemento do DNA com o qual estávamos trabalhando ali era a coerência dentro do sistema e a comunicação entre o ser humano, os elementos coerentes do DNA físico e as forças mais elevadas de energia que estavam sendo entregadas através do sistema de DNA. E a próxima coisa que eles me disseram foi que você não terminou ainda? Eles disseram, isso, o que nós gostaríamos que você fizesse é começar a fazer transmissões. E eles disseram, essas transmissões terão um tema, cada um terá um propósito. E eles te conduzirão através de uma série deles. E você poderia fazer intervalos de um mês. E então, isso foi conduzidos como eventos de vida, como 100 pessoas se encontram, se meditam juntas, e nós faríamos essas transmissões. Da forma como elas se desenvolveriam, é que seriam feitas em uma apresentação, onde essa informação são importantes para o tempo. Então nós entraríamos em meditação, e então poderíamos receber as energias, o apoio energético dos sirianos, que vinham para a meditação conosco. Então, havia códigos de ativação diamante feitos no tempo de ascensão. E então, em fevereiro desse ano, houve uma transmissão que foi tão profunda, foi chamada a transmissão das Mães Estelares da Graça. E naquela meditação, as Mães Estelares de cada civilização estelar que tem sido parte do nascimento da humanidade. Então, nós falamos sobre os pleiadianos, os sirianos, podemos falar sobre os arturianos, todos os pais e avós, nossos avós e mães e avós de civilizações estelares vieram de uma forma energética, acima daquele grupo. E elas criaram aquela matriz de DNA no meio. E o que foi explicado para mim enquanto eu estava vendo aquilo na visão foi que quando uma nova civilização está prestes a nascer, há um campo de DNA quântico que é criado para ser a estrutura de DNA de superluz que irá guiar a concepção daquela civilização, e as mães começaram a cantar dentro daquela estrutura, e cantar se tornou tão ativado, cheio de luz, e foi como se tivessem explosões de energia que vieram, que representavam as almas de todos os seres que nasceriam naquela próxima civilização estelar. E então, em março, eles continuaram esse processo, e o que aconteceu, o nome que foi dado para essa transmissão foi unificação, e o que eles explicaram foi que através da transmissão foi que a alma estava sendo liberada, se quisesse chamar assim, das restrições que as ligavam a outras encarnações, onde o medo e diferentes elementos das vibrações mais baixos estavam entrelaçados em nossa memória e nossa consciência, então criando restrições para o desenvolvimento total, ou o incorporamento total da luz da alma no corpo físico. E então tudo isso está disponível
nível estão registrados e você pode ir. O motivo por estar passando mais tempo com isso é porque eles estão disponíveis para você. Então, se você for na página unityfield.com e for ver esse pequeno seta aqui, você pode literalmente ir e fazer essas meditações uma por uma. E essas transmissões são quânticas, no sentido de que mesmo que sejam 6 meses depois, você ainda recebe a energia da transmissão, conforme você se sintoniza com a consciência do grupo de quando aconteceu. E então há transmissões futuras que você pode registrar. São transmissões gravadas que estão disponíveis. A parte de cima, e todo o evento é transformado em um webinário online devido à pandemia, e eu acho que continuará a ser dessa forma. Então pessoas de todo mundo poderão literalmente sintonizar nessas transmissões e participar delas, de forma que vocês possam se inscrever em nossa página, no mesmo site. E então, nós abordamos tantas informações, eu não quero continuar, nós podemos falar a noite inteira, mas só direi que se houver pessoas interessadas em cura, esse é meu livro, ele está disponível na Amazon, em diferentes formatos, então eu só quero que vocês saibam disso, caso vocês tenham interesse em saber sobre essas coisas. Então, no website, há todo um grupo de informações, tem alguns produtos, habilidade de se inscrever para vários tipos de coisas, incluindo o treinamento de praticante de campo unificado de cura. Então, em setembro e novembro serão os próximos turnos, porque nós não podemos encontrar pessoalmente, precisa encontrar pessoalmente para fazer isso. Então, essas são as datas onde acontecerão. Então, nós vamos finalizar agora. Eu apenas quero dizer algumas coisas conforme nós... Então, nós vamos compreender, conforme nós saímos dessa pandemia, que ela vai ser provada como um dos maiores catalisadores para a mudança evolucionária que nós conhecemos em nossa vida. Os dias são muito desafiadores, mas eles não são sem um propósito, sem potencial. E nosso trabalho agora é cuidar dos eventos imediatos. Nós teremos tempo para digerir e analisar e aprender todas as coisas que precisamos saber. Isso será bem espalhado e terá um impacto muito espalhado e importante na humanidade, de formas que nós não compreendemos ainda. Isso servirá à humanidade para mover-se adiante no caminho de ascensão. Nosso trabalho agora é lembrar, você é o farol. Sustente a luz em você, compreenda sua conexão divina e seu propósito para estar aqui no planeta. Você nasceu para estes tempos. Seja compassivo consigo mesmo e com todos ao seu redor, conforme nós atravessamos através dessas curvas e voltas, e permaneça equilibrado em sua própria vida, e particularmente em apoio àqueles que estão ao seu redor, que você vê que estão com medo. Inspire coragem, fé, esperança em si mesmo, em sua família, em suas comunidades, e já é tempo de integrar. É a luz que você tem dentro de você. Nós não estamos sós, você não está só. E assim é. Famosas palavras de Kryon, e assim é. Então pararemos aqui e vamos retornar nosso amigo Lee Carroll. Uau! John, você é maravilhoso. Esse é um tesouro, um baú de tesouros, de informações. E sabe o que me conectou com isso, antes de dizer adeus, e eu vou pedir um pensamento final, mas o que me ligou a isso foi que, vendo sua perspectiva e os seus desenhos do que Kryon disse várias vezes, isso aquece meu coração, porque eu vejo uma outra camada disso, que eu nem mesmo tinha quando eu estava canalizando essa informação. Sabe, apenas para as pessoas que estão observando e ouvindo isso, Kryon só falou pessoalmente para talvez 3 ou 4 pessoas da forma de dar leituras e canalizações, e você é uma delas. E então, eu acredito que o seu trabalho é extremamente importante para esse tempo, para aqueles que pensam que não compreenderam ou que é esotérico demais. Eu quero lembrá-los que esse é um programa gratuito, você pode assistir quantas vezes quiser, você pode trazer seus amigos para assistirem também. E eu gostaria de dizer apenas uma coisa, e conectando com o que você disse sobre ascensão e coisas, sabe, a definição de Kryon de ascensão hoje é permanecer no planeta vivo e receber uma consciência evoluída. Então, isso é um ser humano ascenso. Eu acho que nós vamos aplicar isso para o planeta, e você está certo.
Esta é uma encruzilhada. As coisas mudarão aqui devido ao que está acontecendo hoje, que as pessoas nem esperam. E isso terá ramificações e pedaços e partes que poderão apenas acontecer em futuras gerações. Então, esses são os tipos de coisas que nós esperávamos. Essas são as coisas que Kryon tem falado a respeito. E John, você está oferecendo algumas informações muito esotéricas que são tão profundamente reais. E eu convido as pessoas que não compreenderam completamente isso, porque há tanta coisa, precisamos abordar isso tão rápido, para assistir novamente. E então simplesmente absorver da energia então, que é dada por John. Você é um apresentador maravilhoso, você tem tanta informação para nós, e eu aprecio você e seu trabalho, John. Eu dou a você as palavras finais. Bem, muito obrigado por isso, Lee. É mútuo, eu sinto a mesma forma a respeito do seu trabalho, e a informação que você tem dado ao longo dos anos tem sido uma parte tão importante, um catalisador tão poderoso para mim como indivíduo, mas também todas as pessoas com quem eu compartilho as informações de Kryon com todos esses ensinamentos. Nós estamos com muita gratidão para você, meu amigo. Você tem feito um trabalho tão importante com as informações que você traz. Então eu amo você do fundo do meu coração, você sabe disso. Mas também para as pessoas que estão lá, eu quero dizer, sabe, esses tempos são difíceis, não há nenhum questionamento com relação a isso. São mudanças, e mudanças não são fáceis, mas não percam o foco de quem vocês são. Se você apenas recalibre-se uma vez após outra com a divindade, com aquela luz que está dentro de você, você carrega com você a força de tudo o que você precisa para estar seguro, para estar protegido, para ser nutrido e para permanecer no planeta e evoluir para uma sociedade e uma cultura que nós sabemos estão esperando por nós. Então, minhas bênçãos a todos, realmente um agradecimento de coração, ter sido uma longa jornada, muito obrigado por participar de toda a jornada e meu amor para todos vocês. Então, muito obrigado, obrigado Lee, obrigado todos os outros. Obrigado, John, Ryan, por este tempo. Eu não acho que esse será o único tempo que estaremos juntos. E você não abordou, há mais, eu sei que há mais. E nós talvez abordaremos aquilo em outro momento. Então deixe-me apenas dizer, ao finalizar, que foi streaming com Lee, com o Dr. John Ryan, em 6 de abril, e eu sei que haverá mais. Muito obrigado a todos que estão aí. Nós atravessaremos isso. Deus abençoe vocês e até mais.